Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Adolfo Greco. Trabajo en el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria que pertenece a la empresa Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, en nombre de las entidades organizadoras de este evento, que son la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAF, la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales, AENDE, ABIFE, ABENDI y la propia DECAF. Les doy la bienvenida y el agradecimiento por participar en nuestras actividades. En esta oportunidad nos encontramos reunidos con la jornada sobre la expansión del transporte ferroviario brasileño, que estará a cargo del ingeniero Vicente Abate, quien es presidente de ABIFE y vicepresidente de ABENDI de Brasil. Y bueno, las actividades están organizadas en donde vamos a escuchar en primera instancia la palabra del expositor y después vamos a abrir una ronda de preguntas que serán respondidas por el expositor. Para ello le vamos a pedir que previamente y a medida que le surjan las preguntas, escribir en el chat para que después ser leídas y respondidas en el momento del debate y la ronda de preguntas y respuestas. Les voy a pedir a todos los asistentes, por favor, silenciar los micrófonos para evitar distorsiones y acoplamientos en el sonido. Así que bueno, de mi parte muchas gracias por su atención y a fin de comenzar las actividades les voy a ceder la palabra al licenciado Alejandro Tornay, quien es director de la carrera de licenciatura en Tecnologías Ferroviarias de la Universidad de Lanús y también coordinador de la Comisión Ferroviaria de la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales. Así que bueno, Alejandro, cuando usted lo disponga, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Adolfo. Bueno, como bien lo decía, nos encontramos aquí en este medio, a distancia, para escuchar la exposición del ingeniero Vicente Abate, quien es presidente de ABIFER y vicepresidente de ABENDI. La exposición va a estar referida a la expansión del transporte ferroviario brasileño. La verdad que para nosotros es un gusto poder contar con la presencia de Vicente. Son varias las organizaciones, como hacía referencia Adolfo, que están participando y llevando adelante este ciclo de conferencias y actividades en general. Luego me referiré un poco más en detalle a algunas otras que están pendientes. Pero bueno, para no robarle más tiempo y permitir que Vicente pueda exponer, le voy a pasar la palabra entonces al señor José Villafañe, que es secretario general de la ALAF, la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, para que nos dé la bienvenida institucional y luego proseguiremos con la exposición de Vicente. Recuerden que todas las preguntas pueden ser efectuadas a través del chat por escrito. Luego de la exposición de Vicente, Germán Gordín las va a leer y Vicente va a tener la gentileza entonces de responderlas. Bueno, José, te paso la palabra para que nos des la bienvenida y hagas los comentarios pertinentes. Buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes. Sinceramente, Alejandro, poder dar la bienvenida en el día de hoy a esta jornada que va a estar básicamente centrada en toda la experiencia que nos pueda aportar Vicente Abate de Brasil, para nosotros es de un valor realmente que no tiene medida. Vicente, sinceramente, en el nombre de todos los socios de ALAF, quiero agradecerte porque hoy estés participando de esta jornada con nosotros y un poco hacer referencia de tu persona. Vicente, de ABIFER, siempre se sumó al trabajo de ALAF junto con toda la gente de Brasil, con el secretario general de nuestra sede, con Peugeot, con Berenguer, y ahora, bueno, tenemos un nuevo actor trabajando en conjunto con nosotros desde Brasil, que es Joubert Flore, el que llevará adelante
en un trabajo en conjunto todas las necesidades y básicamente toda la gestión que podamos generar para UIC, y UIC desde un lugar será un vínculo de realmente un valor que todavía no hemos tomado conciencia y que tenemos que empezar a articular para obtener los resultados que pretendemos. Seminarios como los de hoy son los que a nosotros nos convocan a redoblar el esfuerzo para seguir trabajando y para que desde acá, desde ALAS, podamos hacer un aporte al sistema ferroviario no tan solo de América Latina, sino también de todos los países que forman parte de ALAS, España, Francia, Alemania, Portugal, Rusia, y todos los que están involucrados y sumados a esta tarea. El agradecimiento sincero en el día de hoy a cada uno de los secretarios generales de nuestra sede, a la gente de la sede de Brasil, a Peugeot, a Somayoa en Guatemala y a Vitorino Pérez de Renfe en España. Sinceramente, el aporte que ellos hacen tiene un valor significativo para nosotros. Y creo que tenemos que compartir ese espacio del conocimiento, porque básicamente estos seminarios de hoy, lo que podamos hacer en conjunto con UIC, lo que podamos articular con las universidades, como ya lo pusimos de manifiesto y en práctica con la Universidad de Lanús, haber logrado concluir esa diplomatura y el próximo jueves estar celebrando la entrega de diplomas a los que pudieron egresar, nos convoca a redoblar el esfuerzo, les reitero, a que trabajemos juntos. Trabajar juntos significa trabajar básicamente como siempre hemos intentado de hacerlo y como estoy convencido de que lo hacemos. Hermanado, alejado de todo egoísmo y básicamente sumando esfuerzos para que esos esfuerzos se concreten en logros y se cristalicen en el conocimiento de quienes van a tener en el futuro el tremendo desafío de llevar adelante la gestión del transporte ferroviario en nuestro país y en toda América Latina. Muchísimas gracias también a la gente de AENSIS por todo el trabajo que hacen. Gracias a todos ustedes y bueno, espero que tengan una excelente jornada. Yo lo voy a dejar con Nicolás, que tiene a cargo un trabajo sustantivo acá en ALAS al coordinar el desarrollo del Observatorio Ferroviario. Es un espacio al que espero que ustedes vayan incorporando a los jóvenes y sumándolos. También está conmigo hoy el secretario técnico de ALAS, el ingeniero Fioravanti. Van a quedar con ellos y básicamente con vos, Alejandro, con Nicolás y con el ingeniero Fioravanti, con Máximo van a poder ir coordinando para que la tarea de Vicente, que sin ninguna duda será de excelencia, pueda facilitarse en todas las necesidades que tengan. Que tengan muy buenas tardes a todos y un fraternal abrazo desde acá para todos los ferroviarios de América Latina y a todos nuestros socios. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, muchas gracias, José. Gracias por tus palabras, por el encuadre, la palabra de bienvenida. Luego, bueno, me referiré en algún espacio a estos comentarios que hizo brevemente José, pero bueno, para darle la palabra entonces al ingeniero Vicente Abate para que pueda exponer y comentarnos acerca de su exposición, la expansión del transporte ferroviario brasileño. Así que, Vicente, te cedo la palabra y estaremos atentos a tu exposición. Luego, entonces, finalizada la misma, Germán va a hacer la lectura de las preguntas, por lo cual le pedimos a todos los participantes que todas las preguntas que quieran hacer la vayan formulando a través del chat. Finalizada la exposición, Vicente va a responderlas. Así que, Vicente, sin más, te paso la palabra y adelante. Muchas gracias. Ok. Alejandro, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gran placer para mí, en nombre de Abifer y de Abendi, hacer esta presentación. Entonces, yo quería primeramente agradecer al Centro Nacional de Capacitación Ferroviária y felicitarlo por promover este encuentro
de muy valia para todos nosotros, porque vamos hablar, aunque hablemos de Brasil, vamos hablar de América Latina, de los ferrocarriles, isso é muito importante. Eu queria também agradecer a Andy, a LAF. A LAF, nós, como dije José, somos membros, a Abifer é membro de ALAF e hacemos um trabalho conjunto muito importante desde há muitos anos. E para mim, a Abifer é um grande prazer ser membro de ALAF. Queria agradecer também ou felicitar a Trenes Argentinos, que fazem parte deste encontro, e cumprimentar a todos que estão aqui presentes. Eu vejo vários amigos de Brasil, de Latinoamérica, e é muita responsabilidade de minha parte para ser uma apresentação para tão seleta audiência. Pero eu vou tentar o máximo para isto. Eu queria começar para falar do transporte ferroviário em Brasil, e eu vou me dedicar na primeira parte ao transporte de carga, e depois, ao final, falar um pouco do transporte de passageiro aqui em Brasil. E aí felicito também a Gilberto Flores por o evento de ayer, que hizo uma apresentação muito interessante sobre a mobilidade brasileira em termos desta situação de pandemia que vivimos, com todas as dificuldades que todos nós outros passamos, incluso as concessionárias operadoras do transporte de passageiro sobre trilhos. Bueno, em termos de carga, eu tenho segurança de dizer que Brasil hoje dia tem uma política de Estado para o setor de ferrocarriles. É uma política de Estado e não de governo. Isto porque nós tivemos, desde o tempo de nosso anterior presidente Temer, o início de uma política para o transporte de ferrocarril, quando ele, imediatamente que houve a confirmação de sua presidência, criou um importante órgão em Brasília, que é o Programa de Parcerias de Inversões. É um programa que é formado por uma secretaria, cujos membros são os ministérios de aquele governo e de agora também. Temos um conselho que faz toda a programação do PPI, eu vou chamar de PPI, que é o Programa de Parcerias de Inversões, e foi muito importante. Isto foi criado em setembro de 2016, através de uma lei, e isto, a ideia desse programa seria ser um pipeline de projetos com o propósito principal de desestatizar o setor de transporte, e não somente de ferrocarriles. Temos o rodoviário, o hidroviário, os puertos que estão acontecendo neste momento em Brasil. Então, eu queria dizer que este plano, e um dos secretários do PPI é nosso atual ministro de Infraestrutura, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que, como lhe dije, começou este programa em 2016 e dá continuidade neste governo atual a este programa muito importante para o Brasil. Ademais disto, em 2017, foi criada uma lei, em 5 de junho de 2017, uma lei que permitia e permite, todavia, as prórrogas antecipadas dos contratos atuais de ferrocarriles, das concessionárias, ademais de aeroportos, rodoviário também, mas muito principalmente para nós outros, a parte dos ferrocarriles. E este instrumento criou também um instrumento chamado de inversões cruzadas, que é toda a licitação ou toda a prorrogação dos contratos atuais, o monto que a concessionária tem que devolver ou pagar ao governo para uma
prorrogação de 30 anos mais, eles podem revertir para o setor ferroviário. Então, temos um caso aqui já concreto, mas há um campo muito enorme das demais concessões que vão a ser prorrogadas, que esse valor de outorga seja revertido, ao invés de ir para o Tesouro Nacional do Governo, ele volta para os ferrocarriles. Bom, e isso é importante porque o governo atual, que começou em começo de 2019, adotou este plano, este PPI, para ser todas as concessões que temos hoje em dia, que já tivemos e que vamos a continuar tendo. Então, em ferrocarriles, em rodovias, aeroportos, puertos, a todo instante nós temos uma notícia de que o governo sai do controle de estes meios de transporte e vai para a iniciativa privada. Isso é muito importante, porque a contrapartida para essas prorrogações de contratos é uma inversão de dinheiro que não era nos contratos originais. Nós estamos falando de um começo das desestatizações no ano 1996 a 1998, que se expirará em 2026, 2028, e antecipadamente a isso, ou seja, 8 anos antes, a antecipação é concedida por mais 30 anos de contrato, pero a contrapartida são inversões muito largas. Eu posso dizer que já está começando e vão ao redor de entre 8 e 10 mil milhões de dólares. Nós estamos falando em 50, 60 milhões de reais, que na conversão para dólar é aproximadamente este monto, que é muito importante, e este monto vai ser invertido em aquisições de equipamentos, vagões, locomotoras, elementos de la via permanente, e também em revitalização do sistema, porque todos sabemos que quando as concessões foram feitas há 20 e pico anos, o governo, na época, transferiu para a iniciativa privada uma rede ferroviária de muitíssima mala qualidade. Muito deteriorada, porque não havia inversões públicas àquela altura, então o sistema estava efetivamente destruído. E essas concessionárias inverteram, aunque os contratos originais não obrigavam as concessionárias a ser inversões, elas fizeram aí ao redor de entre 90 e 100 mil milhões de reais ao longo destes 20 e pico anos. Já seja, compraram, adquiriram locomotoras, vagões, fizeram expansões, correções na linha, e esta contrapartida atual vai ser para melhorar. Se esses 20 anos passados não houve oportunidade de recapitalização de todos os tramos que temos aqui, isso vai ser feito a partir dessas renovações antecipadas. Eu poderia dizer que o PPI, então, somente para que vocês possam saber quais foram os projetos ferroviários. Eram 5 prorrogações antecipadas, hoje dia temos uma sexta, eu vou dizer cada uma de elas, eram 3 licitações, eu não sei como poderia chamar, auction, subastas de novos ferrocarriles, e também o tema das inversões cruzadas, que hoje dia já temos um caso. Então, começando por a primeira, que já foi firmado o contrato em maio de 2020, é da Rumo Malha Paulista. Rumo é um dos grandes operadores aqui em Brasília, e eu quero dizer que nós temos 4 muito grandes operadores, 2 em termos de grandeza, não grandeza de que são importantes, são também importantes, mas de extensões, são 2 outros menores. Então, eu dizia que Rumo é um dos mais importantes, Vale, sem dúvida, esse também é, MRS e VLI. São os 4 mais importantes que
praticamente tem os 30.000 quilômetros de ferrocarris de carga em Brasil. E aí, dos outros, que é ferrocarris de Teresa Cristina, que é em sul do Brasil, e outro ao norte e nordeste, que é Transnordestina, mas são de menores extensões. Então, o que tuvimos aí? Rumo, em Malha Paulista, houve, desde 2015, negociações entre a empresa, o governo, a agência reguladora, que é a ANTT, o Tribunal de Contas da União, e tudo este se quedou listo para para assumir a malha paulista, e esta malha vai desde a cidade, a fronteira entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, e vai até o Puerto de Santos. São cerca de 900 quilômetros de tramo, que, ademais de dois outros tramos que não vão diretamente a Santos, mas estão dentro desta concessão. Serão 6.000 milhões de reais de inversões. Eles já começaram, desde 2020, a comprar, a adquirir vagões, locomotoras, vão a duplicar vias em sua extensão, e este tramo se liga à própria Rumo, que é a Rumo Malha Norte, que vai em direção ao Mato Grosso, que é o centro de produção de soja e maíz de Brasília, e, además, algodão também. Algodão, não sei se em castelhano é assim, pero cotton. Então, temos um grande centro de produção, hoje em dia está na ordem de 60 milhões de toneladas anuais, e há um plano de que nos próximos 10 anos isto vai se quedar em 120 milhões de toneladas. Então, temos que prover a infraestrutura necessária para o centro-oeste de Brasil, que é Mato Grosso do Sul, Goiás, a região de Tocantins e Brasília, de uma infraestrutura de transporte ferroviário que permite que nós vamos atender as mercancias, as commodities agrícolas transportadas desse centro até o Porto de Santos, e também Paranaguá, por que não, mais ao sul, e também aos puertos de Arco Norte de Brasil, que são puertos de Santarém e Barcarena. Então, temos uma provisão de rede ferroviária que vai ser tudo isso. Por enquanto, temos, então, Rumo Malha Paulista como na primeira concessionária que foi prorrogado o seu contrato até o 2058, e com toda essa inversão que está sendo e será ele. A segunda ferrovia que foi antecipada o contrato foram as duas ferrovias de Vale, a Vitória Minas, que é desde Belo Horizonte até Vitória, e Carajás, que vai desde La Minas até o Puerto de São Luís, no nordeste do Brasil, pelo quase norte do país. E as inversões são ao redor de 20 milhões de reais. Isto todo faz parte daqueles 50 a 60 que eu acabei de dizer a vocês. Então, Vale já foi firmado o contrato em último dezembro de 2020. Então, temos delas 6 prorrogações antecipadas que o PPI está em sua pipeline. 3 delas já foram hechas. As outras 3, MRS, VLI e a Malha Sul de Rumo, estão a caminho. MRS está quase lista para ser enviada a nosso Tribunal de Contas, que é a última instância para ser a verificação toda de que este projeto traz a vantajosidade ao governo de poder passar a iniciativa privada por mais 30 anos. VLI está na Agência Nacional de Transporte Terrestre, em avaliação, e a Malha Sul de Rumo começa agora seus planos de negócios a serem considerados por a NTT. Nós creemos que MRS já vai afirmar seu contrato no primeiro quarto de 2022, FCA um pouco mais ao final do ano que vem, e como o Malha Sul de Rumo está começando, nós creemos que ao final de 2022 e começo de 2023 teremos
as 6 malhas renovadas antecipadamente e que vão vigorar aí até os anos de 2056, 2058, em condições perfeitas, serão revitalizadas, serão construídas novas extensões, serão adquiridos materiais, equipamentos, e então isso vai movimentar a indústria ferroviária, que é a que eu represento, e que é claro que nós outros de Abifer e de Cimefre e de outras entidades apoiamos integralmente estas antecipações de contrato, porque nós outros vemos que, ademais de tudo, o transporte ferroviário vai ganhar porque vamos atender maior velocidade comercial, melhor atendimento aos usuários dos ferrocarris, então vai ser bueno para todos nós outros. Esse, então, seria, eu diria, o primeiro pilar que o governo brasileiro, que começou no governo Temer e continua através do ministro Tarcísio no governo Bolsonaro, nós outros temos aí que vai ser concluído até o final de 2022 e início de 2023. Eu dizia que são 30 mil quilômetros que esses ferrocarris tiveram passado para a iniciativa privada há 20 anos, e a situação, aunque eles tenham invertido em suas linhas, é uma situação que, dos 30 mil, nós temos hoje uma terceira parte que é densamente utilizada, que são os tramos de Vale no norte, no sudeste, MRS, Rumo e outras mais, e outra terceira parte é subutilizada, que com as revitalizações nós criamos que vão ser tão densamente utilizadas como esta primeira parte. E o terço final, os últimos 10 mil quilômetros, que estão abandonados, ociosos, isso nós vamos falar um pouco mais ao final de um projeto de lei que nós vamos ter a possibilidade de implementar em Brasil as short lines, que tão sucesso têm em Estados Unidos e outros países também. Então, nós creemos que estes 30 mil quilômetros, que é uma rede que é mais que centenária, vão atender uma condição muito boa de trafegabilidade com essas inversões que estão previstas. O segundo pilar seriam as licitações de novos ferrocarris. E eu começo com o ferrocarril Norte-Sul, que vai desde Puerto Nacional, que é uma cidade, um terminal no estado de Tocantins, em centro do Brasil, que vai até Estrela do Oeste, que é a conexão de Norte e Sul com a empresa Rumo Malha Paulista. Esta subasta foi feita em março de 2019, foi ganhada por Rumo, a mesma Rumo que eu estava falando agora. Eles pagaram um monto por la outorga e prometeram fazer as inversões para deixar este tramo de 1.537 quilômetros em condições de operação. O contrato foi firmado em julho de 2019 e, desde aí, Rumo hizo a inversão em señalização, em muitas terminais, em aquisição de equipamentos, e agora, neste semestre, eu creio que em 2 meses mais, o tramo total de 1.537 quilômetros vai estar em operação, em muito boa operação. Então, nós vamos atender aqui em Brasília, na mesma trocha, que é a trocha ante aqui em Brasília, de 1,6 metros, que é desde o Puerto de São Luís, que é onde termina a estrada de ferro Carajás, passando por a Ceilândia e depois descendo a Estrela do Oeste e chegando ao Porto de Santos. São cerca de 3.700 quilômetros de ferrocarril ininterrupto e numa mesma trocha. Já sei, é muito difícil ter uma condição desta aqui em Brasil, por la diferença de trochas que temos aqui, como vocês têm
tienen en Argentina, en los demás países de Latinoamérica, es una cuestión que lamentablemente existe y no se puede, tiene que convivir. Hace um tempo me perguntaram se não seria importante erradicar as linhas de bitola de trocha métrica. Claro que não. Nós temos ligação de trocha métrica e ancha aqui em Brasil, que hace um pátio de transbordo e você descarrega na carga e carrega esta mercancia em outra. Pero não erradicar, incluso a trocha métrica aqui em Brasil, nós temos uma ferrovia de benchmark mundial, que é a Estrada de Ferro Vitória-Minas de Vale, que tem uma capacidade estupenda de 120 milhões de toneladas por ano e tem que mantê-la, sem dúvida nenhuma. Pero, neste caso, Rumo vai começar a operação agora, nesse segundo semestre. O segundo foi a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. É um ferrocarril que começa em Ilhéus, no estado de Bahia, que vai avançar até se encontrar a Ferrovia Norte-Sul. O primeiro tramo, que são 537 quilômetros, que é a FIOL 1, FIOL é o nome do ferrocarril, foi agora em abril ganado por BAMIN, Bahia Mineração, que tem uma mina de hierro em Caetité, que até de Ilhéus até Caetité vai ser esta ferrocarril. A empresa estatal Valec já hizo 75% desse ferrocarril. E agora, BAMIN vai firmar o contrato com o governo no próximo dia 12 de setembro e vai começar a operação total com 100% do ferrocarril terminado no ano 2026. Todos vocês conhecem as dificuldades que tem o setor ferroviário, não só em Brasil, mas são programas que levam tempo para ser. Aunque 75% estejam listos, estes 100 e picos quilômetros que faltam vão ser, primeiro, uma due diligence que eles vão começar depois da firma do contrato e depois a execução das obras que restam para depois pôr em operação comercial. Veja que Rumo, que estava quase 1.537 quilômetros de eixos, demorou 1 ano e meio para prover, terminar a licencialização e tudo mais, para poder pôr em uma operação comercial de muito boa qualidade. E o mesmo vai passar com a ferrovia FIOL. E a terceira licitação que vai ser feita, que nós entendemos que é um pouco polêmica aqui em Brasil, que é o ferrocarril chamado Ferrogrão, pero há uma previsão de nosso ministro de que dessa licitação será feita todavia em 2021, quizá o primeiro quarto de 2022. Será um ferrocarril de 933 quilômetros no coração de Mato Grosso, entre Mato Grosso e estado de Pará, um pouco arriba, que será importante para diminuir o frete da carga de Mato Grosso que vai ao arco norte do país e competir com uma rodovia que está paralela a esta ferrovia, que é uma rodovia chamada BR-163. É uma ferrovia que, incluso, o ministro Tarcísio conseguiu, há um ano, colocá-la em operação total, que estava há 40 anos em terra, e conseguiu poner concreto para que ela seja totalmente transitável. Nós tínhamos grandes problemas aqui, que quando havia chuva, ele se engarrafava e se quedavam 4.000 caminhões parados esperando a melhora do clima. Então, a rodovia já está em funcionamento e a Ferrogrão será uma competência desta rodovia, pero em termos de barrar o frete para os produtores de Mato Grosso. Então, nesse término, desde onde eu disse que a malha norte de Rumo já está
levando carga para o Porto de Santos, nós vamos a ter para el Arco Norte, que são os portos de Santarém e Barcarena. Bueno, además desses três licitações, há novos projetos. As inversões cruzadas na licitação ou a prórroga antecipada de Vale, Vitória Minas, eles pagaram ao governo em termos de construir uma nova ferrovia de quase 400 quilômetros, também em Mato Grosso, até a ferrovia Norte-Sul. São 383 quilômetros na região de Água Boa, até Mara Rosa. Isto vai ser o princípio de um outro ferrocarril, que é chamado de Ferrocarril de Integração do Centro-Oeste, que vai desde Mato Grosso até o Porto de Ilhéus. Vai se juntar com a FIOL 1, que eu disse agora mesmo. Então, nós tendremos o escoamento de los materiais pelos portos do norte, pelos portos de sul e sudeste e pelos portos de nordeste, como seja Ilhéus. Então, eu creio que nesse instante nós teremos uma rede ferroviária que vai a ser muito. Nós estamos pensando que estas três licitações, nós estamos falando em 3.000 quilômetros, 1.500 de norte e sul, 933 de ferrogrão e 537 de fiol. E, ademais desses 3.000 quilômetros, nós projetamos novos projetos que vão existir. A empresa, o ferrocarril Ferroeste, que é o único que hoje dia pertence ao Estado, e Estado do Paraná, que o PPI já aprovou a privatização da Ferroeste com a extensão de uma extensão de 300 para 1.300 quilômetros, indo até o Porto de Paranaguá, em Paraná, e até o Estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós temos este projeto de Ferroeste. Há outro projeto que, desde Rondonópolis, de la Malha Norte de Rumo, vai até Lucas do Rio Verde. Então, no futuro próximo, nós tendemos Ferrogrão saindo de Lucas do Rio Verde, Rondonópolis chegando a Lucas do Rio Verde, e lá em Fico, que é, por enquanto, 383 quilômetros, com mais 600, chegará a Lucas do Rio Verde. Por isso que eu digo que hoje dia são 60 milhões de toneladas de soja e maíz, mas em menos de 10 anos serão 120 milhões. Então, nós temos um sistema ferroviário que vai para poner todas as cargas nos portos brasileiros. Eu queria continuar a exposição dizendo que outros projetos já estão sendo hechos. Eu falei sobre Malha Norte de Rondonópolis, Ferroeste. Tem uma mais, que é uma estrada de ferro que é litorânea, que vai desde Vitória até um porto inicial, que é o Porto de Anchieta, são 100 quilômetros, que vai a ser. E depois há uma previsão para ir ao Porto de Açu. Porto de Açu é um porto privado em Rio de Janeiro, que é muito, eu diria, tem poucos anos de funcionamento, e já isso, no ano passado, 54 milhões de toneladas. Então, é muito importante que este porto seja ligado por ferrocarril. E, não por último, porque tenho um pouco mais a falar sobre passageiros, hoje dia nós temos um projeto de lei no Congresso Nacional, está no Senado, que é chamado de PLS 261, que é um projeto de lei para conferir a autorização. A autorização seria um instrumento que substituirá a concessão. É um instrumento muito mais simples, sem burocracia nenhuma, já seja a empresa que quer, a iniciativa privada que quer construir um ferrocarril ou utilizar um ferrocarril já existente e revitalizá-lo, pede a autorização para o governo dá a autorização, bajo condições, naturalmente, e esta empresa hace a nova ferrovia ou uma revitalização de uma existente e tem um prazo de autorização
eu diria, infinito, que vai desde 25 até 99 anos, com renovação. Então, é diferente da concessão atual e é uma grande aposta do governo brasileiro e nós outros da indústria, todo mais, temos muita ansiedade que este projeto seja aprovado e vai ser um início para as short lines aqui em Brasil, que, como vocês devem saber, as short lines são muito importantes. Nos Estados Unidos, tem mais de 600, e já são responsáveis por 30% do transporte ferroviário em Estados Unidos, e este monto de 30% dos Estados Unidos equivale a las 500, 600 milhões de toneladas de Brasil inteiro, por ferrocarriles. E aí eu estou dizendo que tem minério de ferro, que é 80% de nossa produção de transporte ferroviário. Então, a importância que nós vemos em la autorização, tanto que, como o Senado está com esse projeto há muito tempo, e há algumas travas políticas para ser a aprovação, alguns estados já fizeram seus decretos estaduais para isto. Eu menciono aqui os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, São Paulo e Paraná estão, no momento, fazendo seus decretos. Então, se não sai um federal, que nós achamos importante e que vai abarcar todos os estados, por lo menos estes estados, em princípio, são esses 5, mas eu creio que, com o sucesso da autorização, outros estados também harão. Então, nós queremos que vamos atender aqui muito sucesso com as short lines e, ademais de serem em ferrovias novas que podem ser construídas para passageiros e para cargas, a matéria-prima para essas short lines serão dadas por as empresas concessionárias atuais que, em seus processos de prórroga, eles são permitidos devolver à União tramos que eles não têm operação comercial. Não têm operação comercial porque eles são de transporte heavy haul. Então, com uma operação que não seja heavy haul, vai interessar a um privado, então eles estão devolvendo, e quando devolvem à União, eles pagam por isso. Há uma indenização à União. Então, isso aconteceu com o rumo Malha Paulista, por uns 300 quilômetros, vai acontecer com o VLI, que tem 1.700 quilômetros a devolver, e, muito provavelmente, não temos ainda, todavia, o monto, mas muita coisa em rumo Malha Sul. Isso será, como eu disse, a matéria-prima para short lines aqui em Brasil, que vão começar tão pronto nós tenhamos este projeto aprovado no Senado, ou, então, por exemplo, temos um tramo entre Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais já tem seu decreto desde junho. São Paulo está para ser. Assim que São Paulo terminar seu decreto, é possível fazer um tramo entre uma cidade de Minas Gerais e outra de São Paulo, porque os dois estados têm o instrumento de autorização hecho. Antes de passar para passageiros, eu queria que tenha um pouco mais de 5 minutos, eu queria dizer que hace parte dessa política de Estado um plano nacional de logística que foi editado por el governo, por a empresa EPL, que pertence ao Ministério de Infraestrutura, que passará a participação das ferrovias na matriz de transporte de carga brasileira de 15% a 20% para 33% a 36%. E o ministro disse, outro dia, em uma entrevista, que se há nas short lines, esse percentual vai crescer até 40%. Então, nós temos que, nos próximos anos, isso gradativamente até 2035, teremos uma participação dos ferrocarriles no transporte de carga em Brasil da ordem de 20% a 30%, 35%, por lo menos. Isto está já editado, é um plano, como eles dizem, é vivo. Nós fizemos contribuições, eles vão apresentar agora em setembro a versão final, pero sempre há tempo de incrementá-lo com outras possibilidades de expansão do transporte ferroviário em Brasil. E, por último, na área de carga,
como temos aqui o Centro Nacional de Capacitação Ferroviária, nós estamos arreglando com o governo, com o Ministério de Infraestrutura, o Centro de Excelência em Transporte Ferroviário. É Instituto Nacional de Pesquisa Ferroviária. Isto está muito adelantado, já com possibilidade de termos esse centro em vários sítios em Brasil. Pero um início foi feito há um mês, quando o governo do estado de Goiás ofertou ao governo federal instalações na cidade de Anápolis, que é servida por la Norte-Sul e por la VLI, em las duas trochas, uma instalação para ser esse centro em Anápolis. Ademais disso, temos Unicamp, Instituto Militar de Engenharia, a Universidade Federal de Santa Catarina, em seu sítio de campus de Joinville, todos esses já em condições de fazer seus próprios ensaios laboratoriais que já existem e outros mais que vão ser necessários e que estamos arreglando para que tendremos isto em vários sítios em Brasil, descentralizado para que todos possam usar. Isto vai ser feito com recursos do governo, das próprias concessionárias, recursos para desenvolvimento tecnológico, e isso é um monto que vai anual por volta de 10 milhões de dólares, 60 milhões de reais por ano, que estas universidades e institutos de pesquisa vão atender para poder melhorar o suministro de testes e ensaios, incluso algo como existe já em Estados Unidos, que é muito importante, em TTCI, que é uma pista de teste para ensaios de coches de passageiros, locomotoras e vagões de carga, ademais da própria via permanente. São, por enquanto, visões que nós temos, mas vão estar mais pronta possível. E, para terminar, não posso deixar de falar sobre o tema de passageiros do meu amigo Gilberto Flores, que é presidente de ANP Trilhos, que temos aqui plano nacional, uma política nacional de transporte de passageiros sobre trilhos de média e larga distância, feito por próprio Ministério de Infraestrutura, são tramos intermunicipais, interestaduais, que vão agregar, provavelmente nas short lines, de transporte de passageiros sobre trilhos. Temos agora, o próximo lunes, 16 de agosto, uma audiência pública do trem intercidades em São Paulo, desde São Paulo até Campinas, que vai ser o primeiro trem fora do sítio urbano metropolitano que vai sair de São Paulo por 100 quilômetros até Campinas. É plano do governo de São Paulo, pero o governo federal, com esta política nacional, vai incrementar outros tramos ao longo de Brasil. E, por último, sem deixar de mencionar, estes 1.115 quilômetros de ferrocarris para passageiros em las áreas urbanas, como temos aqui em São Paulo, Metrô de São Paulo, CPTM, hoje dia já com uma restrição de operação do Estado, porque muito já foi passado para iniciativa privada, como 2 linhas de CPTM muito recém, para a CCR, as linhas 8 e 9, as linhas 4, 5, 15 e 17 de metrô, também estão com a iniciativa privada, todas com o CCR, e uma linha 6 que está em construção com a Acciona, que será o novo operador. Temos na Bahia também CCR, temos dois ferrocarris privados de passageiros, o Metrô Rio e a Supervia em Rio de Janeiro, e outros do Estado, Transurb em Porto Alegre, Minas Gerais e Belo Horizonte, Recife, de CBTU, e, por último, o metrô do Distrito Federal. Todos estes estão em vias de serem
passadas suas operações para a iniciativa privada. Ou seja, já está muito claro para o governo que o governo não deve operar, e sim passar para a iniciativa privada, que tem recursos para investir e muito mais capacidade de poder operar melhor nas linhas ferroviárias e de outros modos de transporte aqui em Brasil. Eu terminei por aqui e eu me olvidei só de ser de Fortaleza, que é do estado do Ceará, que também é muito forte também em transporte metropolitano de passageiros. Terminei por aqui, agradeceria a atenção de todos vocês e estarei pronto para responder algo que seja perguntado e me dispongo a continuar esta charla, particularmente em outros dias que vocês possam me acessar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Vicente. Bueno, muchas gracias, Vicente. Sí, perdón. Mientras Germán elabora las preguntas, o sistematiza las preguntas, voy a hacer algunos avisos parroquiales, un poquito teniendo en cuenta que la semana que viene, el jueves, estamos entregando los diplomas universitarios en transporte ferroviario, una actividad que hemos desarrollado en conjunto entre la LAB, Trenes Argentinos Capital Humano, la empresa de CAF, y la Universidad Nacional de Lanús. Así que para nosotros, como somos instituciones que estamos llevando adelante esta actividad, la verdad que nos honra y queremos compartirlo. Así que, como decía, el jueves que viene estaremos entregando los diplomas de tal diplomatura a los primeros graduados. Como comentábamos hace un rato también con José, para el año que viene está prevista también seguramente una réplica, estamos conversando para continuar esta oferta académica, con lo cual invitamos entonces a todos los asistentes a que tomen conocimiento de la misma una vez que la formalicemos y acordemos, y estamos pensando también en otro formato de capacitación, aprovechando los meses de octubre y noviembre y por ahí algo de diciembre, algún curso también vinculado con el tema ferroviario que si llegamos a definirlo y a formalizarlo, lo estaríamos poniendo a disposición para continuar los procesos formativos en tan importante área del transporte. Así que bueno, Germán, ya tenemos entonces sistematizadas las preguntas como para que las formules y Vicente gentilmente podrá dar respuesta a las mismas. Bueno, Vicente, muchas gracias por tu exposición, muy clara y muy enriquecedora para todos. Ariel Romano Espinosa nos pregunta si Brasil contempla en sus planes de nueva infraestructura ferroviaria las vinculaciones internacionales, o sea, la conexión entre las redes de Paraguay, Bolivia y Argentina. Es un poco también la pregunta que te iba a hacer yo. ¿Cómo viene la idea de integración de la red ferroviaria en relación a Latinoamérica? Ok, Espinosa, y no me acuerdo la otra persona que preguntó, pero muchas gracias por la pregunta, muy apropiada, y es lamentable que nosotros perdimos ao longo del tiempo essas conexões. Pero eu creio que, por exemplo, quando eu dije em rumo Malha Sur, exatamente é a malha ferroviária que vai em direção ao sul do Brasil e que há conexões que foram terminadas há cerca de poucos anos com a Argentina e Uruguai. Então, eu quero crer que não conosco o plano de negócios de rumo para este caso, mas quero crer que eles vão a se preocupar a restabelecer as conexões no sul do Brasil com a Argentina e Uruguai. Já no tramo para Bolívia e Paraguai, em Corumbá e Ponta Porã, não é tão imediato, porque eu me olvidei de dizer que existia a malha oeste, que é também de rumo. Como vem, rumo é uma das maiores aqui de Brasil em termos de extensão. Rumo Malha Oeste, que ia de Bauru até Corumbá e com um tramo para Ponta Porã, a concessão foi recém devolta à União
E ayer mesmo nós tivemos a notícia que inicialmente seria a relicitação, que é permitida por essa lei que eu mencionei no começo, a relicitação estava prevista para 2023, sem dizer o mês. Pero agora houve uma notícia de que a relicitação será em novembro de 2022. Um pouco mais de ano, sim, pero está muito próximo de que a relicitação seja hecha e um grupo diferente de Rumo pueda adquirir-la e aí pensar em la ligação com Corumbá, com a Ferroviária Oriental. Nós sabemos que nós estamos reunidos recém, falando sobre cargas, e nesta região, nós estamos falando de coisas para a Bolívia e coisas que vêm para o Brasil e que vão para allá, e Paraguai, de 30 milhões de toneladas anuais. É muita carga. Eu não consigo entender por que a empresa hizo a devolução deste tramo, se há tanta carga, minerais, celulosa e outros mais, combustível. Então, eu creio que seja muito factível que em novembro de 2022 isso seja relicitado e alguém vá a ter essa nova concessão e quizás está por autorização. Isto, assim que a lei passe no Senado, quizá não teremos que esperar uma relicitação, senão alguém pedir a autorização ao Estado para esses tramos. Há muito que revitalizar, naturalmente, pero é muito factível. Então, as ligações com Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, em um espaço de tempo mediano, eu creio que vão ser retomadas e teremos aí, ademais disso, quando se liga Corumbá à Ferroviária Oriental, quizá um momento depois, nós podamos ter Santos Antofagasta passando por Bolívia, Argentina e Chile, para ter bioceânico aqui em América Latina. Seria muito importante. Pero o início disso seria revitalizar esse tramo que chega hasta Corumbá. Bueno, muchas gracias. La próxima pregunta tiene que ver con las inversiones y las privatizaciones en Brasil. Si se contempla en el marco de las inversiones la participación pública y privada, ¿cómo es esa interacción? Essas concessões estão todas diretamente ligadas à iniciativa privada, já seja não há PPP nesse caso de la carga, ok? De la carga não há PPP, é que o governo tem a concessão ou as empresas têm a concessão e ao renová-las ou prorrogá-las por mais tempo, eles continuam com a iniciativa privada. Não há aliás, este é um tema que a situação fiscal do Brasil não permite que o governo ponga dinheiro em qualquer modo de transporte. Então, todas as concessões são feitas simplesmente passando para a iniciativa privada. Mas há casos de PPP. Este caso que a audiência pública vai ser próximo lunes é um caso de PPP, que o governo de São Paulo entrará com a parte pública, que seria uma linha, que é a linha 7 de CPTM, que entrará como contrapartida do Estado para a iniciativa privada a ser todo o tramo entre São Paulo e Campinas. Então, seria para a parte de passageiro um pouco mais provável de haver uma PPP, pero carga é 100% iniciativa privada, sem nenhuma participação pública. La próxima pregunta es, ¿cómo influyó la pandemia en el desarrollo del transporte de pasajeros, por lo menos en el metro ferroviario? Sim, e aí eu vou pedir ajuda, se possível, se vocês me permitirem, a Gilberto para dizer isso, mas eu poderia dizer que foi lamentavelmente muito mal, porque com o isolamento da população no auge da pandemia,
maio do ano passado e incluso este início de ano, a demanda bajou dramaticamente, a los 20%, e eles continuaram a poner os coches para atender, incluso em maior quantidade do que a demanda, para ser o desplazamento das pessoas em los coches. Pero hicieron todo tipo de reiniciação nos trenes, nas estações, nas terminais e tudo mais. Pero é muito difícil a situação, incluso os trilhos e os pneus, a parte de rodoviária, estão com grandes dificuldades e nós queremos que o governo deva ajudar-los, porque senão podem ter muito mais dificuldade no futuro. Gilberto, poderia ajudar-me, por favor? Sim, Vicente, é verdade, é como tu has dito, nós perdemos em março de 2020 80% de nossa demanda. Hoje continuamos com 50% abaixo. Isto é representado uma perda de receita de 12 mil milhões de reais. E algumas operadoras dependem unicamente da tarifa. Então, estamos tentando fazer que o governo entenda que é um serviço público, é prestado pelo privado, mas não pode ser pago pelo privado. Esse é o que ocorre agora. Joubert, perdón que te interrumpa, Vicente, pero ya que tomó la palabra Joubert, y dado que José había hecho referencia respecto de la participación y la colaboración que están haciendo y trabajando con la UIC, ¿querés hacer un pequeño comentario, Joubert, al respecto? Digo, aprovechando la generosidad de Vicente y interrumpiéndolo, ¿no? Por supuesto. Não, sim, é um prazer poder agregar-me ao IC, e comigo estarão todas as operadoras de transporte de passageiros sobre trilhos em Brasil. Então, entendemos que pode ser muito rica esta colaboração. Estamos muito esperançosos e muito contentos com essa nova possibilidade. Perfecto. Otra pregunta tiene que ver con el desarrollo del sistema de transporte de pasajeros y los subsidios que pueden llegar a recibir. ¿Cómo es el tema de los subsidios en el sistema de transporte de pasajeros? Bueno, yo creo que, primero, hay que uma ajuda, eu não diria que seria subsídio, mas uma ajuda do governo federal para os dois tipos de transporte, rodoviário e ferroviário, para poder superar essa situação de pandemia que deixou todos nós em situação difícil, exatamente por la baixa demanda, como disse Gilberto agora há pouco. E como o Gilberto disse, a tarifa ella não é suficiente para que as concessionárias possam sobreviver em situações normais. Em todo o mundo há subsídios do governo. Então, nós creemos que algo deva ser feito neste caso, mas uma coisa para que eles dependam menos do governo seriam a faturação acessória que o transporte de passageiro permite fazer na parte imobiliária e tudo mais. Pero por parte do governo, com a questão do imposto territorial urbano, o imposto de veículos automotores, há que ter uma transferência destes impostos para que sobreviva o transporte sobre riel de passageiros. Então, subsídios têm que haver, ajuda, e também as operadoras podem fazer uma faturação adicional com receitas acessórias,
como é o caso de muitos no mundo. Nós sabemos que Japão, por exemplo, eles têm 70% das receitas são extratarifárias, então temos que aplicá-lo em Brasil também. Okay? Não é tanto aqui em Brasil, mas tem que ter as receitas acessórias, ok? Bien. Bueno, próxima pregunta es, teniendo en cuenta la buena experiencia con la malla sur-sudoeste explotada por MRS, ¿Brasil continúa con una política similar en cargas, en transporte de cargas? ¿De MRS? Sí, MRS. Sí, MRS es totalmente carga. No sé si yo entendí la pregunta, pero no, la pregunta es si en el resto de Brasil se continúa con una política similar en el transporte de cargas, siguiendo la experiencia de MRS en el sudoeste de Brasil. Sim, sim. MRS é um grande exemplo que temos aqui, é dos ferrocarris mais, eu diria, además de rentáveis, mais seguros que temos aqui, nível de acidentes muito baixo, comparável com Vale, Vitória, Minas e Carajás e os demais ferrocarris do mundo. Então, eu creio que isso é um exemplo a ser seguido. E eu não disse, pero ligando a parte de passageiros agora, embora a pergunta não seja essa, no plano de negócios de MRS, há uma coisa muito importante que seria, eu não sei como lhe disse em espanhol, mas descompartilhar, ou seja, todos sabemos que MRS entra nas linhas de CPTM em São Paulo e hace um transporte em pouco tempo do dia, de madrugada ou mesmo em horários que não sejam de pico. E eles vão construir variantes a linha atual de CPTM, então isso vai ser muito importante. Hoje dia a CPTM não pode crescer, assim como o MRS também não. Então, com esse descompartilhamento, eu creio que vai permitir que CPTM pueda crescer e MRS também, por supuesto. ¿Okay? Bueno, próxima pregunta es, ¿qué estado de operatividad tiene actualmente la red ferroviaria del estado de Río Grande Norte, ciudad de Natal? Então, isso faz parte de CBTU. Quando disse muito rapidamente que CBTU estava em vias de poder privatizar as operações de Belo Horizonte e de Recife, primeiro que há que sanear a empresa, que está muito mal financeiramente, e depois disso partir para a privatização. Pero eu não disse outros três tramos que eles têm, João Pessoa, Natal e Maceió. Então, Natal especificamente, eu não saberia dizer como está. Pero está numa situação de muito baixa operação. As duas cidades, Belo Horizonte e Recife, têm uma operação pré-pandemia buena, de muitos passageiros por ano. Claro, não são comparáveis a São Paulo e Rio de Janeiro, quizá também não a Salvador, mas são buenas operações. Agora, Natal, João Pessoa e Maceió, que são os outros três tramos de CBTU, vivem o problema da falta de inversões. Então, por falta de inversão pública, não são operados, pero com muito baixa, eu diria, produtividade, incluso com tarifas subsidiadas por demais. Nós aqui em São Paulo, por exemplo, eu não sei nos demais estados, mas a tarifa é de R$4,4 por pessoa, integradas em buses e sistema de trenes. E já em Natal e outros sítios do Nordeste, é 0,50, é meio real. Então, não consegue, não há inversão pública, não há receita, então o sistema é degradado naturalmente. Então, primeiro, sanear a CBTU e depois privatizá-la seria uma boa ideia, que o governo está pensando, incluso o PPI está em seu radar essas operações. Bueno.
Muchas gracias, Vicente. Esas fueron las preguntas que teníamos en el chat. No sé, Alejandro, si querés hacer alguna otra. No, a ver, la verdad que ha sido muy extensa, muy interesante, muy detallada la exposición, Vicente. Hay en el chat muchas felicitaciones y resaltan la jerarquía y la especificidad en tu exposición, sobre todo de colegas tuyos, con lo cual habla muy bien de la exposición. Así que la verdad que sumamente agradecidos de que hayas participado exponiendo, nos hayas informado acerca del estado de la situación del transporte ferroviario en Brasil. Como decíamos, seguramente estas charlas van a seguir, van a continuar y se van a ir expandiendo. Así que agradecerte, ahora le vamos a dar la palabra a la gente de la LAF, a José Villafaña, a Nicolás Berardi o a Máximo Fioravanti, si quieren hacer un pequeño cierre, pero la verdad que has cumplimentado, digamos, con creces la exposición, respetando los horarios que teníamos aproximadamente asignados, con lo cual la verdad que no más que palabras de agradecimiento y felicitaciones, Vicente. Así que, José, si querés entonces, cumplimentado este tramo, hacer un pequeño cierre, te paso la palabra, José. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Nada, reiterarle el agradecimiento fundamental a todos los participantes, a vos, Vicente, la presencia de Juber, una alegría, y por este medio comprometerlo y convocarlo a Juber, que ya estuvimos nosotros un poquitito hablando por teléfono, de que se sume al trabajo y tal vez lo tengamos a Juber con nosotros en un seminario relacionado al transporte de pasajeros en Brasil en el mes próximo. Así que bueno, con una alegría muy grande de haber compartido este momento con ustedes. Te felicito a vos también, Alejandro, por la conducción, a todos y a cada uno de los que estuvieron, al ingeniero Coban también. Un saludo para todos. Jorge, gracias por estar. Te manda un abrazo, Fioravanti, desde acá. Y bueno, un saludo para todos y la posibilidad de extender mis brazos y abrazarlo a todos y a cada uno de ustedes. En nombre de todos los ferroviarios de América Latina, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Gracias, Vicente. Graças, graças. E eu agradeço a todos e meu e-mail está no chat e eu ficaria muito feliz se vocês quisieran cambiar mensagens, estarei à disposição. E muitíssimas graças à ENDE, à LAF, ao Centro Nacional de Pesquisa Ferroviária por este encontro. Saludos a todos. Bueno, feliz cumpleaños para Bifer, Vicente. Nos hemos enterado que tuvieron de cumpleaños. Felicitaciones y bueno, un saludo a toda la gente de Avisfer. Gracias. Obrigado. Gracias. Un abrazo a todos. Bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces gracias. por finalizada la charla, la conferencia. En breve vamos a informar de la continuidad de las mismas. Así que muchas gracias a todos y todas por su participación y especialmente a Vicente por la extensa y detallada los comentarios que ha hecho. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós. Eu pego ela lá. Obrigado. Vou para a missa. Muchas gracias. Un abrazo. Pode. Ó, eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela lá. Muchas gracias.